Olá, pessoal. Estou vendo aqui que os participantes estão entrando aqui na reunião. A gente já está ultrapassando aí mais de 100. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Acredito que conforme o pessoal for se liberando das atividades. Bom dia, o pessoal está aqui interagindo no chat. Vamos aguardar mais 2 minutinhos. 11h03 a gente inicia. Para quem está entrando agora, a gente está aguardando os participantes entrarem. 11h03 a gente inicia a live, pessoal. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Legal, a gente já superou 150. Mais um minutinho, já iniciamos. Vamos iniciar aqui a live. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês em mais uma live da Amicomex Brasil. A Amicomex é uma associação de mulheres especialistas em comércio exterior na América Latina. É uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 2021 e atualmente somos mais de 550 associadas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Beatriz Rim, tenho mais de 27 anos de experiência em tecnologia para comércio exterior e atuo como relações governamentais na Amicomex Brasil. Estamos hoje aqui com um tema extremamente relevante. A nossa proposta para essa live é diferente das outras lives que tivemos. A gente não vai ter slides, não vamos ter PPT. A gente vai focar nas principais dúvidas que foram encaminhadas do setor privado. Recebemos muitas dúvidas e nosso trabalho foi compilar essas dúvidas para sintetizar e ser o mais objetivo possível. A gente sabe que a gente está aqui na boca do gol para a entrada da Declaração Única de Importação e, sem delongas, temos pouco tempo, né, 1 hora, para tanto assunto, e vou já apresentar os nossos participantes. Aqui comigo está André Barros, CEO da NSI E-Comex, que veio trazer a experiência da NSI nesse desafio. A gente sabe que a E-Comex tem aí uma abrangência bastante relevante no Brasil, em diversos importadores com grande volume, e com certeza a participação dele vai ser bastante importante, dizendo aí um pouco como é que é a experiência da NSI nessa entrada do novo processo de importação. Aqui com a gente também, Tiago Barbosa, que é coordenador geral de facilitação de comércio e também gerente do Portal Único de Comércio Exterior pela CSEX. Ele está aqui com a gente para sanar essas diversas dúvidas que foram encaminhadas a nós. Bom, temos aqui o chat, que vocês também podem encaminhar as suas dúvidas, e a gente vai tentar esclarecer no final essas dúvidas, e também separamos, fiquem aí até o final dessa apresentação, desse bate-papo, a gente vai lançar aí uma enquete com algumas perguntas para saber aí como é que estão os participantes dentro dessa implantação da Declaração Única de Importação. Bom, sejam bem-vindos, André, Tiago. Eu vou iniciar pelo Tiago já rapidamente, né, de forma objetiva, para a gente conseguir otimizar aí o nosso tempo.
Bom, Thiago, se quiser se apresentar, aí eu já encaixo aí as perguntas para você. Ah, perfeito. Bom dia a todos. Como a Bia já me apresentou, né, eu vou falar um pouco mais da coordenação. A coordenação geral. Rapidinho, pessoal. Pediram aqui com urgência uma coisa. Enquanto o Thiago está respondendo, eu vou passar para o André se Rapidinho, apresentar. pessoal, perdão aqui. É a secretária de Comércio Exterior que está pedindo aqui uma informação. Espera aí. A gente dá uns minutos, Thiago. Enquanto isso, o André se apresenta. Não, Bia, obrigado, viu? É um prazer, é sempre um prazer poder apoiar os eventos da Amicomex. É um grupo fantástico das mulheres que lideram o comércio exterior no Brasil, na América Latina e logo, logo no mundo. É também um prazer receber o Tiago para a gente falar um pouco mais de um tema que, como você disse, está na iminência de acontecer, nessa grande virada da do INPE no Pucomex. A gente vem olhando, e eu acho que todo mundo, apesar da correria, do calor e da pequena bagunça que vai acontecer a partir da próxima semana, a gente passar dessa transição, ver essa estrutura, esse processo de comércio exterior com muito bons olhos, né? Acho que o Brasil vai prosperar muito, vai seguramente subir no âmbito, elevar seu patamar no âmbito internacional, e as indústrias vão poder usar cada vez mais o comércio exterior como uma ferramenta de desenvolvimento. E aquelas que ainda não usam vão passar a usar, porque eu acho que a simplificação, a digitalização do porte que está sendo realizada pelo governo federal, ela é inclusiva, né? Então, todas essas companhias vão poder também contar com a e-commerce, com a NSC Comex, para poder desenvolver, digitalizar seus processos, as suas áreas de comércio exterior, porque no final do dia é isso que a gente faz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, viu, Bia? Imagina, a gente que agradece, André, com certeza a experiência, né, de vocês, né, como uma empresa de tecnologia, vai ser de grande valia nesse evento. Enquanto o Tiago ele está atendendo, né, a demanda, acho que a gente pode trocar um pouco a ordem, André, e Pode, a gente dá início, né, com você e depois a gente claro. passa a bola aí para o Tiago. Eu tenho uma pergunta, Prazer. tenho uma pergunta aí para vocês. Como que a Ecomex ela tem visto a preparação dos seus clientes para a grande virada para do INPE? E assim, acredito que a sua experiência, né, a experiência da NSI e da Ecomex também vai ser bastante relevante para outras empresas que estão aí no mercado, né, com relação a dificuldades, desafios. Então, a gente quer ouvir um pouco você sobre isso. Não, sem dúvida. Bom, é um momento muito importante, de muita atenção, de muita expectativa, né? Então, do nosso lado, o que eu posso dizer, a gente tem grandes clientes, importadores e exportadores, são líderes das suas áreas de atuação, são, em geral, grandes empresas multinacionais. Eu costumo dizer que nenhum deles tem, Pia, o comércio exterior como atividade fim, mas tem no comércio exterior uma atividade preponderante para as suas operações no país, né? Então, o comércio exterior para eles é uma operação missão crítica, né? E a gente está acompanhando de perto essa transição, porque a gente tem uma tecnologia que se integra aos seus ERPs, que se integra ao Pucomex, se integrava ao Syscomex e vai se integrar agora ao Pucomex, para fazer todo o processo de DWIMP, integrar toda a cadeia, né, e ligar os elos e fechar os gaps que esses grandes ERPs internacionais não conseguem fechar, né? Então, no final do dia, é isso que a gente faz. A gente tem uma solução para integrar todo o processo de comércio exterior dos nossos clientes. De forma que a gente está muito próximo desse calor todo em cada um desses mais de 200 clientes que a gente tem. A percepção geral que a gente tem aqui é que, embora os clientes conheçam muito bem a nossa solução, a gente nota que eles têm pouco conhecimento ainda do Pucomex, né? Do portal único, das novas telas, embora conheçam os processos, não são todos que tiveram a oportunidade de se relacionar com as novas telas, de treinar o uso das novas telas, né? Apesar de os manuais estarem bem detalhados,
A maioria ainda não debruçou tempo para estudar a fundo. Isso eu acho que é um fenômeno dado em função da correria e do calor que já é a operação de comércio exterior para esses clientes. O comércio exterior como missão crítica tem a função de não parar operações, não parar a produção. Então, o time de comércio exterior, da área de Comex, ela é muito requisitada, tempo é uma questão fundamental, recursos são escassos para todas as companhias, também para essas companhias do porte que a gente atende, então eles ficam ali divididos nas atividades do dia a dia e nessa fase de transição, né? Alguns, por exemplo, não registraram ainda o despachante como gestor de catálogo de produtos, por exemplo, não criaram essa estrutura ainda no Comex, né? Tem dúvidas, por exemplo, em relação a pagamento do ICMS pós-registro do INPE, né? O nosso papel aqui é de evangelizar, é de treinar essas pessoas, né? A gente, para você ter uma ideia, abriu a nossa academia, a gente tem uma academia corporativa que treina os nossos clientes, a gente abriu para todo mundo gratuitamente, foram mais de 1.000 inscritos, dezenas e dezenas de sessões paralelas para a gente fazer uma mentoria, né? Treinar os clientes a usar a nossa solução, treinar os clientes a entender melhor os seus processos e a tentar ajudá-los a mitigar riscos dessa fase transitória que vai acontecer aqui a poucos dias, né? Uma preocupação recorrente também é que alguns ainda não entenderam claramente aquilo que é obrigatório em relação àquilo que pode ser feito no que diz respeito ao cronograma da Receita Federal, né? As fases e as ondas que esse cronograma vai ser implementado, e eu sei que a gente vai falar um pouco desse tema, então vai ser um tema bastante esclarecedor, né? A gente criou para isso um grupo de WhatsApp, né, para discutir sobre esse tema com todos os clientes. A gente facilita ali a interação, a gente nota nesse grupo que as perguntas ainda têm um viés básico, tem perguntas profundas, mas tem algumas muito básicas que a gente nota e pondera que não deveriam estar tendo nesse momento, né? Por isso que a gente liberou a academia, por isso que a gente fez todo esse trabalho, está fazendo esse trabalho de evangelização. A gente, para fechar aqui um pouco esse panorama, vai fazer uso de tecnologia para ajudá-los. A gente criou um chatbot de inteligência artificial. A gente está também há poucos dias do lançamento disso para o mercado, para todos os nossos clientes e para o mercado. E nesse chatbot, as empresas vão poder interagir através de uma comunicação muito humanizada, né? Então, isso eu não tenho dúvidas que vai ajudar não só os nossos clientes, como todo o mercado também, a estar mais amparado, ou melhor amparado em relação a essa transição. Então, nosso compromisso no final do dia é garantir que, pelo menos nos nossos clientes, essa transição ocorra da forma mais tranquila possível, que eles possam aproveitar na plenitude disponível para cada uma das fases e melhorar cada vez mais a sua operação de comércio exterior, Bia. Legal, André. Depois eu vou fazer algumas perguntas com relação à estatística. Depois, se você não tiver agora nesse momento, de repente você recorre à sua equipe, com relação a quantas empresas você acredita em Recoff que já entraram, né, que são clientes de vocês, Tá. como é que está a adaptação dessa primeira onda de outubro para essas empresas, estão enfrentando muitas dificuldades, se você tem até, de repente, um número de quantas que já registraram declaração única de importação, e aí segura um pouquinho esses números, Tá bom. e aí depois no final a gente Tá volta. bom. Tá bom? Combinado. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Tiago, Eu voltando aqui, agradeço. vamos lá. Estou Bom, a gente aqui. sabe que a gente está aqui na ou, né, para a entrada da declaração única de importação. Eu não sei se você estava nos ouvindo, mas eu pedi para o André falar um pouco, né, da preparação dos seus clientes, para essa grande virada do INPE. Como ele mesmo colocou, ele tem mais de 200, né, importadores, então e são importadores de bastante relevância nas operações de comércio exterior. Agora, voltando, a gente sabe que está um pouco tarde, né? Mas vale como pergunta inicial para o nosso bate-papo, para aquelas empresas que ainda não se prepararam, porque a gente, conforme algumas estatísticas, a gente mapeou que tem algumas empresas que estão ainda num processo preliminar, inicial, e que já prevê, inclusive, atrasos para a implementação da do INPE. Quais passos essenciais devem ser tomados? Você tem alguma dica? Ainda que forma de contingencial? Ou quais iniciativas o setor
público está adotando para apoiar essas empresas nesse momento de transição, caso haja esses atrasos? Ah, tá. A entrada Bom agora dia a todos. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, Bia. Bom dia, André. Prazer. Agradecer ao convite aí da Amicomex para a gente poder falar. É uma associação muito quista por todos, o propósito que se tem, da questão também da equidade e o trabalho de se trazer e disseminar o conhecimento, muito importante. Agradecer você, Bia, parceira de longas datas, né? A gente, quanto tempo? 10 anos já trabalhando juntos, né? 11 anos, né? Um pouquinho, né? É, Já tem um pouquinho. E a gente começou cedo, né, Bia? Com 15 anos a gente estava verdade. trabalhando já, né? Por isso que tem 10 anos, né? Então, você perguntou sobre as questões das preparações, né? O primeiro ponto, o que muda bastante é a visão de como funciona a descrição da mercadoria, que é o catálogo de produtos, todo mundo vê. Ele é um promotor da conformidade. A gente tem visto que durante o preenchimento do catálogo, recebendo das diferentes empresas que estão trabalhando, que está entre 20% a 30% o volume de mercadorias que estão tendo reclassificação fiscal. Por quê? O olhar da Bia. Não sei se você já chegou a levantar isso daí. A gente levantou também aqui, recebendo de outros, Aí, só média pegando de esse gancho, só para ver 20%. se o pessoal entendeu. O importador, ele registra no catálogo de produtos o produto com uma determinada classificação fiscal, e aí depois ele volta e altera essa classificação fiscal inserindo um novo produto. O mesmo produto, só que com uma outra classificação, é isso? Isso, porque se percebe como existem os atributos guiando quais são as características em relação àquilo, a própria resposta se torna, na revisão que existe pelas áreas de engenharia, demonstra que a classificação estava incorreta. Como hoje é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V da descrição, não, Uhum, essa checagem ela não acontece de forma proativa, só acontece de forma reativa, que é quando cai em canal e uhum. algum fiscal faz um auto de infração. É... Por isso que a gente fala que o catálogo é um promotor da conformidade, porque ele te leva a realmente analisar as classificações fiscais das mercadorias. Todos nós queremos um comércio exterior mais eficiente. Um comércio exterior eficiente depende de uma gestão de risco eficiente. Uma gestão de risco eficiente depende de informações, boas informações, informações bem prestadas. Então, se começa sobre a conformidade. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas é um trabalho único, é um trabalho centralizado e que ele pode ser feito gradual. As empresas não vão importar todos os seus 10.000 produtos dentro do SAP deles no dia 1º de outubro. Também não estou falando para esperar para fazer o catálogo no dia que for fazer a importação, mas existe como criar estratégias de fazer essa catalogação de maneira aonde você coloca aí o peso de antecipação e a possibilidade de gasto de energia para se fazer aquilo. Como o André colocou, a operação de comércio exterior já demanda bastante, né? E acaba que sobra pouco tempo para fazer inovações dentro, e o ato de se adaptar a um novo processo é inovar, né? Então é isso que acontece. Acaba que a gente não é só comércio exterior, acaba que isso é o natural de todas as organizações, né? Sempre o objetivo é reduzir custos, então o que acaba? A gente acaba agindo de forma reativa e nem sempre proativa, se não existe uma área designada como área de inovação dentro da empresa. Acredita, André, dentro da sua também, Bia, você também como empresária. Se você tiver só a área de operação de desenvolvimento, eles sempre estarão aqui em cima com necessidades de entregas das próximas releases, das próximas funcionalidades, e falta alguém para pensar ali para frente. Perfeito. E então a minha dica é essa, de criar a estratégia. Se você ainda não começou, primeiro ponto é qual frequência isso a pessoa vai ter, se é minimamente ter uma organização, ela vai ter numa planilha Excel, que seja quais são os produtos que se tem maior frequência para se importar,
e começar com eles fazer o progresso do catálogo para evitar o cenário de vou fazer uma importação, ainda nem cataloguei. Coisa que também não é um problema, tá? Da mesma forma que hoje você preenche a descrição da mercadoria da DI na hora de fazer a DI, para quem faz manual através de um Ctrl+C, Ctrl+V, você também fará, só que dentro do catálogo, e aí a gente tem essa segregação aí de quem é o gestor do catálogo que o André estava falando previamente. Então, eu acho que, de modo geral, estando agora ali na boca do gol, 47 do segundo tempo, seria elaborar esse tipo de estratégia, mitigar aí os riscos. Principalmente a parte de catálogo, né, Thiago? Isso. Bom, vamos lá. E assim, eu vejo como um risco você fazer também em cima da hora, né? Porque como você vai ter todas as informações, né? Muitas vezes você precisa de tempo, como você falou, a área de engenharia, para você chegar numa descrição que satisfaça as exigências do órgão regulador, que é a Receita Federal, ou do órgão anuente, caso tenha LPCO, você precisa um conjunto de áreas, né? Muitas vezes a área de comércio exterior, fiscal, tributário, área de engenharia ou farmacêutico responsável, enfim, e isso você não vai ter na hora, no ato de registrar a declaração única de importação. Então, para quem está pensando ainda, né, puxa, implementar a declaração única de importação, acho que a preocupação não é a declaração única de importação, tem um passo antes para você se preocupar, que é o catálogo de produtos e a declaração única de importação também. Isso. Mas Bom, assim, Bia, só lembrando, o comentário que eu trouxe é porque na pergunta você colocou para quem está agora de última hora, né? Eu não estou falando que isso é o ideal. Agora, a partir do momento que você sai do status ideal, você tem que procurar formas de mitigar, né? E é interessante o que você falou. O principal que existe de alteração dentro do novo processo de importação é a filosofia do processo, de gestão de risco, de canal único na do INPE, a reutilização de informação. Mas se você for olhar de maneira fria, sem conhecer o todo, e querer olhar só o formulário da do INPE, ele pode se passar simplesmente como um novo sistema, apenas uma telinha mais bonita do que o Syscomex DI, porque os campos são similares. O que tem ali, que bate o olho, assim, que faz muita diferença, é a parte do tratamento tributário, que é toda automática, né? A partir da escolha do fundamento legal. Mas o demais você não percebe, mas não é aí que está o que da questão da virada de chave do novo processo. E sim essa reformulação na forma de trabalho e reutilização, licença prévia, licença prévia que eu falo antes sendo para múltiplos embarques. Então é nesse sentido, tá? perfeito. Eu vou para a segunda pergunta, que a gente tem um caminho muito, muito longo aqui nessa live hoje. Bom, Thiago, conforme a gente até tinha conversado antes, né? Tem uma preocupação muito grande, acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente, deixa eu ver aqui o número que a gente a gente já superou, então quase em 300 pessoas, né? A gente recebeu muitas contribuições, muitas dúvidas, perguntas e preocupações com relação à Cefaz. As Cefaz não estão com seus sistemas totalmente adequados ao novo processo. A gente tem uma diversidade de situações, cada estado está em um estágio, né? Uns manual, outros automatizados, e segundo as empresas, né, o setor privado, estima-se impacto nas liberações dessas unidades por conta desse processo manual. Como que você vê essa questão da Cefaz? E se existe, eu vou perguntar da forma como me enviaram mesmo, né? Existe alguma tabela de fácil acesso em que você tem lá todos os estados, quem é automático, quem é manual, para que o setor privado como um todo consiga saber a situação de cada estado? Perfeito. Bia, ainda não tem essa planilha, a gente está trabalhando nessa construção, receber agora dos estados finais, antes de abrir ali na segunda quinzena de outubro, receber o status final de cada um deles. Vários deles, assim, 5, 6 estão automatizados já. A gente tem que segregar em três grupos, tá?
Primeiro, existem os que nem hoje é automatizado, tudo é manual. Então, esses são 16 estados. Basicamente, esses passarão a utilizar o formulário dentro do PCCE, dentro do Portal Único, tá bom? Esse primeiro ponto, primeiro grupo. Então, não existe o que se falar em automatizado para esses. Você vai entrar e criar a solicitação de ICMS dentro do portal, porque eles vão usar esse sistema para fazer o fluxo de análise manual, como já é feito hoje, entrando pelo sistema das secretarias de Fazenda. Primeiro ponto. Aí agora a gente divide, agora a gente tem agora o outro grupo, né, de 11 estados que têm sistemas automatizados, e aí a gente divide eles em dois subgrupos, que é o que já fizeram a integração e os que não fizeram a integração. Alguns já têm essa integração pronta, mas a maioria deles, inclusive Rio de Janeiro, Minas, eles querem iniciar esses primeiros meses, primeiras semanas, no modo manual, para exatamente sentir toda essa parte da integração dos sistemas, para se fazer isso de forma gradual. Agora, Paraná, por exemplo, hoje mesmo a gente teve um registro teste assim, na verdade, valendo, né? Em produção, tudo, uma importação realmente verdadeira, e foi feito na forma automatizada, porque eles querem entrar já dia 1º de outubro, na verdade, dia 1º não, dia 15 de outubro, no caso, já automatizado. E aí, falar automatizado é muito importante a gente deixar claro o que é automatizado, tá? O automatizado não precisar entrar no sistema da Secretaria de Fazenda para complementar a declaração do ICMS. O automatizado é você entrar no sistema para preencher a declaração do ICMS e o sistema da Secretaria de Fazenda notifica automaticamente o Portal Único dizendo que o ICMS está liberado, né? Está cumprido, que é o que a gente chama, porque ele pode ter exoneração, pagamento parcial, então a gente não põe o status ICMS pago, porque seria errôneo, né? Colocar isso. Tem exoneração, pagamento parcial, tem diversos diferimentos e etc. Esse é o automático, tá? O que a gente tinha como ideia, que existe até dentro do portal, que é uma funcionalidade que não vai ser utilizada, era o obter cálculo do ICMS, aonde o preenchimento seria numa ficha única dentro, independente dos 27 estados, dentro do portal, dentro do módulo PCCE, e aí os estados capturariam essas informações junto com a do INPE, e aí deixaria de ter esses formulários em cada uma das secretarias de Fazenda. Isso estava sendo trabalhado até que foi votada a reforma tributária. Como a gente tem a definição da reforma tributária, a causa raiz de ter um formulário para cada um dos estados vai deixar de existir. Como qualquer projeto, precisamos focar energia. Se é algo que está com a data de finalização, então não vale, o esforço seria enorme de tentar harmonizar os 27 estados e manter isso, e talvez quando isso estivesse pronto, seria 2029, 2030, e aí 2033 já não vale mais. Então é isso. O automatizado é o similar ao que é com a DI. Você entra no sistema da Secretaria de Fazenda, ele notifica automaticamente a do INPE liberando. O ganho não precisa o terminal olhar para o sistema da Secretaria de Fazenda para nem ser apresentada nenhuma documentação para liberação da carga. Então, a gente já tem esse ganho, inclusive no site da Secretaria de Fazenda, eles já publicaram esse disclaimer, essa observação, para ficar claro com todo mundo. Obviamente, nos primeiros momentos, o vício, né, a rotina faz a pessoa cobrar, mas isso vai ser ajustado rapidamente a partir do momento da informação ser disseminada. Uhum, uhum. Não, perfeito, Thiago. Assim, com relação à parte do automático, acho que tem uma importante participação, André, não sei se aqui você teria alguma contribuição, porque hoje na DI, muitos sistemas, né, eles fazem esse processo, ele não é automático, como o Thiago falou, né, atualmente não é automático, isso quem faz é o sistema do fornecedor, né, que aí tem uma série de empresas aí do mercado que faz esse envio via
enfim, RPA, né? Isso. Robô, né? Eu sei que robô não é um nome muito legal, mas é a alternativa que se É tem. o que tem, é o É que o que tem. tem. Exato. Então, E, de via fato, André, isso fica... uma pergunta. Então, não é as secretarias de Fazenda hoje que notificam a ADI? É sempre como perfil importador que é notificado dentro da ADI que o ICMS foi cumprido? Queria ouvir isso de você com também, a que eu tinha a emissão e impressão com o que algum... recolhimento do ICMS através da guia de pagamento, né? E o que a gente faz Mas do não tem nosso nenhum lado, estado. Nem estado de São Paulo notifica automaticamente, a partir do sistema dele, a ADI que eu o saiba ICMS não, está não sei que a cumprido. Bia tem alguma informação divergente, mas que eu saiba não. O que a gente Tá. faz, como a Bia disse, é automatizar esse processo, porque como fica a cargo do contribuinte, da empresa importadora, exportadora, importadora, a gente usa artifícios que tem disponíveis para tecnológicos, para Tá, poder agilizar esse processo de emissão, de tá. integração, enfim, para diminuir Isso esse muda esforço do tudo. lado da indústria importadora. Então, agora eu entendi. Como é o importador que notifica dentro da ADI, não tem como. Eu preciso do terceiro confiável como terminal. Aquilo dali é só um indicador para eu poder realizar a entrega, fazer um próximo passo dentro do funil de liberação da carga, né? Mas em si, para validar essa informação, eu preciso entrar no site da Secretaria de Fazenda, porque alguém, por erro, ou má fé pode ter informado que o ICMS está cumprido e não está. Como Pode, agora o exato. automático é a Secretaria de Fazenda notificar, não é o importador que notifica mais, não tem como o importador notificar. É a Secretaria de Fazenda que notifica. E se for análise manual, quem dá o deferido do ICMS, liberado, cumprido, na verdade não é deferido, é cumprido, é o auditor fiscal estadual na tela. Então a informação é juridicamente válida. Por isso que os terminais não vão precisar mais requerer aí as guias ou checar no site da Secretaria de Fazenda. Ficou claro? Obrigado, André. Obrigado, Bia. Vocês, como eu falo, são sempre os especialistas em comércio exterior. São muitas pontas aí para se ligar. Aí, bom, não sei se a gente vai ter tempo, mas eu poderia até mostrar aqui na tela, por exemplo, o cronograma de algumas Cefaz. E lá na explicação, por exemplo, São Paulo, que é uma grande preocupação, né? Se você entrar lá no portal Fazenda, no Google mesmo, ó, portal Fazenda São Paulo, gov.br, lá tem a explicação do procedimento de liberação de importação, tanto da DI normal como da do INPE. E lá tem o cronograma. Vou passar aqui rapidamente, tá? Porque a gente tem várias perguntas aqui que a gente também tem total interesse de esclarecer, mas passando aqui rapidamente, então aqui, ó, do INPE, fase de transição, todas com análise manual, documentação pela Cefaz São Paulo, aí Repetro, terceira semana de outubro, 2024, liberação manual. Admissão temporária, primeira semana de novembro de 2004, liberação manual. Apenas Recoff SPED, dezembro de 2024, liberação manual. Então, assim, e o Recoff Sistema, devido ao alto volume de operação de São Paulo, previsão a depender da entrega da funcionalidade de integração do novo sistema da Cefaz, vai ser em março ou abril de 2025. Lá tem um cronograma e as orientações de como gerar a DARE. Isso no caso de São Paulo, que é a maioria das dúvidas, né? No caso do Paraná, já é automatizado. O Rio de Janeiro, por exemplo, também já é automatizado. Como é que eu vou saber essa informação enquanto o Tiago, né, e os entes públicos estão providenciando uma tabela para poder ajudar? Aí entra no site da Cefaz para poder saber aqui o procedimento e como é que vai ser seguido, tá? Bom, vamos para a próxima pergunta. É, é, é uma pergunta que muita gente enviou, que é com relação à flexibilidade, né? A gente sabe que temos aí em outubro a entrada de uma grande quantidade de operações no que diz respeito a valor, e se haverá flexibilidade nos prazos para as empresas ajustarem seus processos à do INPE. Tiago. Rapaz, teve desde outubro de 2018. Estou brincando. Não, pessoal, não vai ter Tiago, só um flexibilidade. minutinho, deixa eu só fazer uma Ah, pergunta para vocês. O meu microfone está chiando, teve gente que escreveu aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? não, tá Pia, dando no umas final de batidas quando você algumas mexe. frases tem um chiadinho, mas é no final. Não? Ah, tá. Então Tem tá. alguns que estão reclamando que está chiando, mas para aqui Mas para a para Para gente mim, está mim tá ótimo. pouco. acho que só Para mim tem. tá pouco, é.
É? Tá bom. Bom, vamos lá. Todo mundo conseguiu entender aí a pergunta, Thiago? Vamos seguir. Aham. Então, Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Kátia, também aí, ó, todo mundo agora. Vou reconhecendo pelos nomes. É, Não, não vai ter abertura. Por isso, chama-se migração para o novo processo de importação. Desligou na DI, não tem como fazer DI. Alguém acompanhou a portaria 165 COANA, que foi publicado na segunda-feira? Ali determina normativamente o que vai ser obrigatório e o que é opcional. Então, não existe esperar adaptação nem dar algum tipo de exceção. O que vai poder ser feito é fazer via tela. Vai lá, não está com o sistema automatizado, vai fazer via tela. E, pessoal, e por que isso? Não é que a gente está sendo rígido. Em algum momento precisa começar. Se falar que seria assim até janeiro, aí em janeiro iam pedir também. Se fosse julho do ano que vem, também iam precisar de um tempo. E aí, qual é a estratégia para se fazer isso de forma responsável? Pessoal, daqui até o fim do ano vão ter apenas 2% das importações sendo operadas por meio do Portal Único. Essa notificação, a migração, em grosso modo, acontece em 2025. Esse último trimestre desse ano é exatamente para gerar o alerta para que isso consiga ser escalado dentro das empresas, que não fique apenas dentro da área de Comex. Então, é isso, vão ser apenas 2% das operações até o fim do ano e a forma é fazer em tela, caso não tenha ainda o sistema automatizado, tá bom? Integrado. Cá é o nosso, a Karina é o nosso por trás das câmeras. Karina, por gentileza, quando puder, habilita para a gente colocar em tela algum documento, caso precise, tá bom? Tá liberado, tá, Bia? Obrigada. Tá bom. Tá. Bom, vamos dar continuidade aqui, senão não vai dar tempo. A gente está só na quarta ainda. Bom, chegou uma outra pergunta. Quando entra a DTA e DI preliminar de abandono e perdimento? Na COFAC de Viracopos, comentaram que ainda não estava definido e precisaria confirmar. Tiago, você tem... Não tem prazo, não tem prazo ainda. Por enquanto, vai fazer tudo aquilo que vai ter a... É porque eu vi a pergunta aqui, o que vão ser os 2% aí. Daqui a pouco a gente fala sobre o cronograma. Eu tentei até pôr na tela aqui, mas daqui a pouco a gente põe até na tela. Até me perdi. Ah, tá, da DTA. DTA e DI Por preliminar. enquanto, não há como fazer registro prévio de DUIMP sob águas para aquilo que vai ter desembaraço em zona secundária. Vai ser implementado que o trânsito vai poder ser feito por meio da DUIMP, né? Vai ser amparado pela DUIMP pré-registrada. Isso ainda não tem prazo, tá? Nem, inclusive, se sabe se vai conseguir até o final de 2025, com o final da migração, porque isso não impede de 100% das operações estarem dentro do Portal Único, tá? Final de 2025 é a migração para desligamento total da TI. Não é o fim do projeto Portal Único. Ainda temos que desenvolver o CCT aquaviário, que vai ter o BL eletrônico, tem que se desenvolver o CCT terrestre, que já vai ter, né, na verdade, a parte do manifesto, mas é refazer o manifesto, fazer o trânsito aduaneiro, porque mesmo que a DUIMP possa ser antecipada, pode ser de desejo do importador fazer o trânsito da carga sem o registro da declaração aduaneira. Então, isso não está para esse escopo agora, para 2025, tá? Tá. Bom, Tiago, como é que vai ser monitorada a performance da DUIMP logo após a sua implementação? De que forma, acho que uma grande dúvida das empresas é se houver algum tipo de problema, alguma dificuldade, algum erro sistêmico, ou algo que faltou ser previsto, vocês têm aí alguma métrica de performance, canal para receber esse relato desses problemas,
ou sugerir adequações? Como que é feita essa gestão desses feedbacks? Perfeito. Existem dois pontos principais, né? O Comex Responde e o Fale Conosco, que estão abertos para a comunicação perante ao público. Todas as unidades que têm... É porque fica bipando as mensagens, eu estou perdendo o foco, já estou ficando velho, cara. Antes eu conseguia ler mensagem e falar ao mesmo tempo. É a idade. As noites de... Hoje a minha filha decidiu que 3 da manhã estava um horário ótimo de levantar e só foi voltar a dormir 5:30 da manhã. Então, tá, beleza. Você também, André? É a secura, né? Tá, as crianças todas estão tudo, né? Mas perfeito. Exatamente. É, é, E aí, me perdi, agora até esqueci a pergunta. Não tem problema. Com relação ao monitoramento desses Ah, feedbacks, perfeito. Tá. Sim. qualidade, Então, né? como é que você responde? Isso, como é que você responde? Fale conosco. E todas as unidades estão treinadas, inclusive tem os replicadores e os chefes de unidades vão receber, e existe uma equipe montada para receber esse reporte a partir dos chefes de unidades, tá? Então, tá tudo aberto. E caso você não tenha o contato com o chefe da unidade, então você tem essas 3 camadas, né? Direto na conversa com a unidade, via Fale Conosco, da Receita Federal, ou o Comex Responde, tá? E aí, caso a caso, a gente vai determinar como vai ser utilizado. Vamos dizer que tem um caso em específico de recoff que vem, não sei o quê, não sei. Um recoff de meios próprios, não sei. Pode ser que exista, sei lá, um recorte de meios próprios. Negócio que a gente está falando só de marítimo, né? Teria que falar, não, então esse caso vai ser feito por DI, entendeu? E por isso que a gente sempre tem a válvula de escape. A DI preliminar vai continuar sendo a DI Coringa, o formulário Coringa, para ajustes de questões que não estejam previstas dentro da do INPE ou dentro da DI, tá? Perfeito, Thiago. Bom, da mesma forma que o André, né, colocou que ele tem diversas iniciativas para workshop, eu acho muito importante a participação, acho que não só da NSI, Ecomex, mas de outras empresas, né, de software em estar apoiando o setor público, porque imagina, o Brasil é muito grande, o setor público para dar conta de tudo realmente é complexo. Então, cada empresa, né, fizer sua parte com relação a treinamentos, workshop, ajuda bastante nesse processo de implantação. Mas voltando à pergunta também para o Tiago, a gente também recebeu essa pergunta se a iniciativa pública vai oferecer também treinamentos, workshops emergenciais para ajudar as empresas e também os próprios órgãos públicos, as unidades da Receita Federal, né, que também tem um trabalho para, acho que os fiscais se familiarizarem também, né, com a Declaração Única de Importação, os órgãos, durante esse Não, período de transição nos próximos meses. o treinamento interno está acontecendo a todo vapor, desde maio. A gente fez um treinamento com todo mundo, tiveram mais de 1.000 e tantos fiscais treinados, acho que deu mais que 2.000 até. Existem os chefes de unidades que estão com um treinamento ainda mais detalhado em relação ao uso, porque ele vai ser o disseminador das informações e trazer a nova cultura. Pessoal, o treinamento foi muito bem feito. A CSEX deu aula também, eu dei aula como CSEX falando sobre licenciamento, sobre licença flex, sobre a inspeção conjunta, né, o canal único, a inspeção coordenada na do INPE. Não é uma coisa que está sendo fechada, inclusive, eles utilizaram o sistema. E, pasmem, a maior parte dos auditores fiscais nunca tinham preenchido uma DI na vida. E no curso da do INPE, a gente dividia a turma entre importadores e auditores fiscais e depois invertia. Então, um auditor era um importador e sofria na mão do outro auditor, e eles aprendiam, e eu falo, nossa, mas tem esse problema aqui, agora eu estou entendendo o que o importador passa. Então, eu
realmente acredito que a forma que foi dado esse treinamento, inclusive junto também com os órgãos anuentes que a gente vem fazendo, tivemos um workshop em agosto, todo mundo preenche e ganha um perfil de importador e um perfil de administração pública. E a gente cria, nos dias de curso, um dia ele é privado e um dia ele é setor público, para todo mundo conhecer a realidade. E nos reportaram que nunca tinha sido feito no Syscomex atual. Quem já registrou DI na vida, dentro dos auditores, é quem trabalha dentro de homologação de sistema. Porque quem não trabalha com o desenvolvimento dos novos sistemas nunca nem tinha entrado na DI, ele só olha a DI preenchida. E Sim. então, olhem a mudança de cultura e a forma de trabalho que está sendo feita, tá, pessoal? Internamente, não se preocupem, é um trabalho gigantesco, foram mais de, deixa eu lembrar quantos, foram 130 horas de curso que foi dado para a administração pública. E assim, a gente não tem previsão de cursos para o setor privado, tá? Os manuais estão ali trazendo todas os passo a passos, a gente vai evoluindo o manual, vai trazendo mais cenários, caso alguma coisa ainda não esteja clara, mas não existe previsão nenhuma de curso dado pelo setor privado, a não ser que alguma unidade, num CONFAC, decida em criar esse tipo de atuação, que não é vedado, tá, pessoal? Então, assim, não existe esse plano agora, mas nada que não seja possível, e isso eu trago de volta para vocês em levarem para a questão levarem aí para as unidades, né, para os COFACs, pedindo isso, se eles tiverem disponibilidade e tempo para fazer, né, pode ser, talvez ser feito. Perfeito, Thiago. A gente tem aí mais 12 minutos. Chegaram algumas perguntas, né? Quais serão os processos referentes a estes 2%? Tem outras perguntas com relação ao cronograma. E a próxima pergunta é justamente com relação, que com certeza vai esclarecer essas perguntas enviadas aí no chat. Vamos recapitular a visão de ações futuras do calendário de implementação e que está por vir, Thiago? Não sei se você quer, de repente, mostrar a tabelinha. Não, Eu posso também abrir aqui. você pode abrir aí, fazendo favor. Talvez mostrar, como falou, talvez pode mostrar aquele segundo cronograma, o subdetalhado da fase 1, que eu acho que fica mais claro. Eu tenho a E, notícia Siscomex 58 e tenho a portaria também aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. não, mas eu falo daquele mais detalhado, tá no site do Siscomex, dentro do cronograma de implementação, aquele slide que fala da quebra por estados, do RECOF, repete, primeira quinzena, segunda Então, quinzena esse acho que deve estar de no. outubro. Não tá em portaria, não, ele. Tá A em portaria tá na tabelinha. Dá uma olhadinha nesse aqui. Então, vou abrir aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Estão vendo minha tela? Sim. Ó, esse Sim, aqui tem sim. a UF. Isso, pode ser também. Porque tinha uma outra que era mais visual, mas também funciona aí porque fala do tipo de Se você DI tiver também, né? fácil, mais visual, depois a Tá. gente abre a visual. Vamos para Isso essa. eu acho que vale. Tá. Vale isso daí por ser ter a tabelinha, né? Isso aí é bom porque fala também do tipo de DI. E a UF abrangida também. Abrangida. Não, ficou ótimo, tá certo. Esse aí tá bom mesmo. Tá. Pode Então, falar, Thiago. Então, a primeira quinzena começa com Recoff, tá? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ser a única UF a ter a migração obrigatória nesses primeiros 3 semanas do mês de outubro. Posteriormente, depois de 2 semanas, se também abre, né, faz a expansão para o Repetro, tá bom? Temos aí o Repetro, eu tenho o Repetro SPED, o Repetro Sistema, não é? Repetro Sistema que chama? O Recoff, perdão, eu falei errado do Recoff Sistema. Então, começa do Recoff, aí tem o Repetro,
E depois vai ter o RECOF ali no final, né? Que tem o do consumo, é por causa do RECOF sistema, né? Tem o RECOF SPED e o RECOF sistema. E aí depois, a partir do dia 21 de outubro, é expandido para todas as unidades da federação, né? O mesmo que já estava habilitado ali dentro do caso da, da mesma forma que é feito com o Rio de Janeiro, né? Faseado, os Recofs 46, 78, 87, depois o Repetro, depois finaliza com o resto dos Repetros. Por que que aí tem uma coisa importante que é falar tem a Secretaria de São Paulo, igual você falou, ela tem a declaração dentro do estado dela. São Paulo representa 50% das importações no país, então eles precisaram de ter um diferimento aí do cronograma para que eles consigam atender essas demandas também de forma manual e vá se ganhando celeridade na liberação das DIs, tá? Do ICMS das DIs. Uhum. Você tem aí aquele visual completo, Thiago? N- Do Teria que cronograma? logar aqui no. É que eu não tô logado, mas se você for ali no sanduichinho do Syscomex, no menu sanduíche, vai ali em cima. Ah, tá. Você tirou ali. Mantém lá que eu te guio ali que dá pra gente ver. Aqui no sanduichinho. Aí, compartilha a tela, fazendo favor, porque aí eu consigo te guiar mais fácil. Eu não vou saber de qual o menu. Peraí, deixa eu Eu aqui. abrir aqui também. Vou colocar novamente. Alguém mandou aí, a Vivi É já porque a gente faz mandou o passo a direto passo. aí o cronograma. Mas é isso, é sanduichinho. Conheça o programa, que é o segundo menu, cronograma de implementação. Isso. Legal. E aí, se você ir descendo, pode ir descendo. Aqui. Você vai ver. Aí, opa, mais um pouco. Aí a gente tem. Não, era o de baixo que eu estava falando, né? Visualmente é aquilo que está descrito, tá? Ah, porque no anterior, né? Aquela tabela, exatamente. É a mesma. Aquela tabela da notícia Syscomex, ela reflete essa daí, tá? Então, para ficar um pouco mais clara aí a visualização. E E aí tem o para disclaimer 2020. falando da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Tá. E para 2025, janeiro? Aí sobe, 2025, Ó, janeiro, temos aí, basicamente, vai se agregar o modal aéreo e trazer também os regimes tributários de autopeça, drawback, recolhimento integral e demais fundamentos. Então, passa a ser tudo, né? A partir do primeiro trimestre do ano que vem, passa a ser tudo que é aéreo e marítimo. Fica faltando o quê? Apenas o terrestre e as anuências que vão entrando em faseamento entre o primeiro e o segundo trimestre, que é ao longo do primeiro semestre do ano que vem. legal, Thiago. Bom, vamos Então, voltar aqui. alguém perguntou o que acontece. Essa primeira coluna, que é a verde, que é esse último trimestre, essas operações, recorte e repetro, e a admissão temporária, é o que representam 2% das operações de comércio exterior. Elas representam 2% das operações de comércio exterior. Tá? Perfeito. Ó, E como toda a grande migração de sistemas, né, Tiago, é prudente que se faça uma transição faseada, né? É óbvio, por uma questão de identificação de problemas, tempo de resolução dos envolvidos do governo para isso tudo, né? uhum. André, já está um pouquinho baixo a, o seu som, mas deu para ouvir. Depois a gente faz um teste, fala alguma coisa. Oi, estou aqui, tudo bem? Me ouvem? Tá Perfeito, ótimo. tá ótimo. Bom, a próxima pergunta é: o drawback web será migrado para o ambiente PuComex? Sim, a gente pretende ali no ano que vem começar essa migração tecnológica, tá? Para trazer tudo para o ambiente portal único, um sistema bem mais moderno, arquitetura de TI, né? Vão ter alguns ajustes de procedimentos, mas não é uma revolução como todo o NPI, né?
vão ter ajustes realmente para simplificações dentro do ato concessório, porque a gente vai acabar podendo remodelar o sistema, mas é realmente a migração tecnológica. Uhum. E eu vou voltar agora para o André. André, você conseguiu alguns números, algumas estatísticas, e também como que você enxerga o impacto nas empresas agora na entrada de outubro? Legal. Eu consegui algumas informações, Bia. Agora aqui para primeira e segunda quinzena, no âmbito desse cronograma que a gente acabou de mostrar, e considerando principalmente o que o Tiago próprio falou, né, que esse é um volume menos representativo, menor, para dar tempo de, obviamente, o ambiente ser testado na prática, né? Então, em torno de 15 clientes vão fazer essa virada, predominantemente ali do Rio de Janeiro. Vários deles já fizeram seus testes, estão ok com a do INPE, fizeram seus registros, etc. Então, a gente está amparando bem esses clientes que estão nessa primeira onda, né? Eu vejo de forma muito positiva essa transição. Vai ter o calor, como todo grande projeto, como toda grande migração sistêmica. A gente falou um pouco no início, né? O Tiago falou ali da preparação agora queima-roupa, minutos antes de entrar o sistema em produção. Uma coisa importante é o treinamento, é a revisão processual. Isso muda um pouco, não é a tela da do INPE em si, mas tudo que está por trás e ao entorno desse processo, né? Então, a gente prevê aqui na companhia, a gente já tem um time preparado para rodar num regime ali 24/7, entre aspas, mas para estar muito mais próximo dos clientes nessa transição, para apoiá-los, porque embora esses caras estejam ok com os testes feitos, a gente tem uma interlocução com o usuário-chave, que a gente chama, né? Mas nas companhias tem um time de pessoas do comércio exterior que vão passar a usar o Comex, do INPE, nessas condições, pela primeira vez. Então, ali vai ter muita dúvida. Então, o nosso time vai ajudar, a nossa inteligência artificial vai, eu acho que corresponder muito bem às expectativas dessas soluções para tirar essas dúvidas, de forma que a gente está preparado para isso. E eu vejo que passou esse calor, eu acho que os usuários, as empresas vão poder dedicar mais tempo para suas operações, porque o processo se simplifica e se padroniza de forma excepcional. Eu queria parabenizar o Tiago no aspecto de que a capacitação dos fiscais e eles vestirem um pouco o chapéu do importador. Entender as dores do setor é importantíssimo, né? A gente vê cada vez mais essa aproximação do governo com a iniciativa privada, e essa integração e essa proximidade é fundamental para que tudo se resolva da melhor forma possível. Então, uma baita iniciativa, fico muito feliz de saber que houve esse esforço por parte do time dos fiscais da Receita, tá? Parabéns. Obrigada, André. Bom, eu vou passar aqui uma enquete. Karina, você está pronta? Vou fazer aqui algumas perguntas e a gente está aí com quase 250 participantes. A primeira pergunta é: quem acredita que está preparado para a do INPE? Uma pergunta bem a queima-roupa mesmo, né? Sim, não, tenho minhas dúvidas. Pessoal, peço que vocês. Vai aparecer a tela para vocês, um quadradinho. É só clicar na opção. Ver se vocês estão conseguindo clicar. O meu travou, mas eu estou pelo tablet, né? Então, não sei. Talvez quem esteja pelo Para mim computador. já apareceu aqui, embora eu não possa votar. Eu acho que eu também não Eu também não consegui vou votar. votar. Tá bom. Vocês estão Tá. conseguindo votar? Depois a gente vai para a segunda e terceira pergunta para a gente poder fechar. O pessoal já está votando. Thiago provavelmente vai ter que buscar a filha dele na escola, já conheço muito bem. Chega perto do meio-dia, né, Thiago? Não, mas dá para a gente esticar 10 minutinhos, não tem problema não. Até meio-dia 10 ainda não atrapalha aqui a rotina familiar, não. Legal. E enquanto o pessoal vai respondendo, eu vou para a segunda pergunta. Até brinquei com a Cá, falei, é legal a gente colocar o tenho minhas dúvidas.
Porque, É a claro, maioria, viu, Bia? É a dá maioria. aquele frio na barriga, né? Fala assim, ó, gente, eu acho que eu estou preparado, mas o tenho minhas dúvidas, ele também é importante, né? Significa que você já fez uma lição de casa e você vai sentindo, é um processo, né? Processo de adaptação. Então, a gente teve aí, tenho minhas dúvidas, 58%, está preparado ou não para do INPE? Sim, 19%. Então, se a gente pegar 58%, significa que alguém já fez uma lição de casa, mais 19%, dá 670, dá quase 80%, né? Quase 80%, e não 23% estão assistindo aqui a gente. Vamos para a segunda pergunta. Deixa eu pegar aqui no meu. Segunda pergunta quem pretende fazer do INPE, independente da obrigatoriedade ou não, tá? É claro que a gente está falando da obrigatoriedade de outubro, as preocupações, impactos, ele é o motivo dessa live, mas a gente sabe que todo mundo pode ficar à vontade em fazer do INPE, né, Tiago? Independente se é Recof, né? Então, quem pretende fazer do INPE, independente da obrigatoriedade, se é por teste ou para ir já se adaptando nesse processo de transição, eu gostaria que vocês respondessem em qual estado vocês pretendem fazer a sua do INPE. A gente vai colocar alguns estados aqui: São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco ou outros. Colocamos aqui alguns aqui por quantidade aí de operações, né? São estados aqui que têm uma grande relevância em operação e outros. E aí depois a gente vai ver aí o resultado. É claro que você pode também selecionar mais de um, tá? Quanto vocês respondem. E aí depois que a gente terminar a enquete, Thiago, o pessoal está aqui respondendo. Vamos ver aqui algumas perguntas. É claro que algumas perguntas o pessoal fez aqui, mas a gente já respondeu durante a live, né? Se tiver alguma dúvida também, o pessoal pode, às vezes entrou um pouco atrasado, pode reassistir, com certeza vai conseguir sanar. São Paulo, bom, da grande quantidade de pessoas que estão assistindo a gente, lembrando que a gente tem um número bastante expressivo de importadores aqui nessa live e também prestadores de serviço de comércio exterior, que também representam aí uma grande quantidade de importadores. Responderam que 67% desejam fazer os testes via São Paulo, ou né, já não entram na obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade é Rio de Janeiro, né? A gente sabe. Espírito Santo ficou com 8%, Rio de Janeiro 11%, Santa Catarina 16%, Paraná 10%, Minas Gerais 20%, Rio Grande do Sul 12%, Goiás 2%, ó, Pernambuco também tem vários incentivos fiscais aí em Pernambuco, né? 2%, e outros 14%. Legal. Bom, e a última enquete é dos que estão participando dessa live, quem vai entrar agora em outubro como obrigatoriedade? Então, todo mundo está ouvindo aqui a gente? Qual a porcentagem do que está ouvindo a gente vai entrar agora em outubro com a obrigatoriedade? E outros, claro, já estão fazendo seus testes, mas vão entrar com obrigatoriedade pós-outubro. Esperar um pouco aqui o pessoal responder. Tem uma pergunta aqui, enquanto o pessoal está respondendo, Thiago, que é, mas DI comum, não DI que é removida para DTA, deve ser registrado DI ou do INPE mais Não, DTA? do INPE. Pelo que do Do INPE INPE. mais DTA. Você faz, na verdade, primeiro DTA e depois do INPE, né? Se aquele regime já está, não importa se é zona primária ou zona secundária. Aí o que vai fazer? Não vai fazer do INPE prévia, chega só o CE, não faz a do INPE,
faz a DTA, igual ao procedimento da DI. Não existe como se registrar previamente algo em zona secundária. Só isso que muda. Quando a carga chegar na zona secundária, registra a do INPE, tá? Perfeito. Bom, sai o resultado. 25%, 24% das pessoas que estão aqui assistindo a gente entra com a obrigatoriedade agora em outubro e 76% em outro momento dentro do cronograma. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa live da Amicomics Brasil. Quero agradecer o Tiago, sempre muito gentil em estar participando com a gente. Tiago, muito obrigada. André, obrigada por trazer a sua experiência, a experiência dos seus clientes aí nessa jornada da Declaração Única de Importação. Estou sempre conosco, viu, Bia? Um prazer. Obrigada. E, Tiago, Obrigadão, pessoal. Até mais. Bom dia. bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.